18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, 8 de setembro de 2021. É o ano Carime-Leão. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Carlão. Tudo certo? Bem, tudo certo. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos aos destaques de hoje, do 18 horas, hoje, quarta-feira. Denúncia revela que crianças podem estar sendo alugadas para pedir dinheiro nos semáforos de Manaus. Fiscalização no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio constata várias irregularidades, como leitos nos corredores e a falta de itens essenciais. A Assembleia Legislativa vai recorrer da decisão judicial que suspendeu a CPI da Amazonas Energia. Especialistas alertam para o crime de golpistas que vendem produtos online, mas que nunca chegam na mão do consumidor. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil. Boa noite. 18 horas. Vamos começar o programa com uma denúncia grave e triste. Crianças podem estar sendo alugadas para pedir dinheiro nos semáforos de Manaus. Pois é, Carlão, a denúncia chegou até a Comissão de Promoção e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Amazonas, que está estudando formas de combater esse crime. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O assunto foi discutido nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Estado, apresentado pelo deputado Álvaro Campelo, que é presidente da Comissão de Promoção e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Casa Legislativa. O parlamentar disse que recebeu denúncias sobre o possível aluguel de crianças para pedir dinheiro nos semáforos de Manaus, além de atos de violência contra essas crianças e adolescentes. 2 denúncias foram apresentadas pelo deputado na sessão de hoje. Em uma delas, conforme um dos denunciantes, um homem que fica no semáforo da Bola do Eldorado, na zona Centro-Sul, além de levar os próprios filhos para o sinal, ainda aluga outras crianças para mendicância. Caso resistam, essas crianças são agredidas fisicamente. Atropelando uma criança aqui. A gente vai falar, ele diz que o sinal não é nosso. Não, eles são violentos, eles têm faca, ele tem 2 filhos, ele traz, tipo assim, um aluguel, ele traz de outras pessoas, entendeu? Pra pedir. Só que a criança pegou o dinheiro, ele vai lá e toma. E se não for pro sinal, eu já vi ele dando cipada na criança, pro mato, pro lugar de mato, pra criança ir. Tipo assim, um trabalho escravo. As crianças nem querem ir. Tá entendendo? Mas ele vem como está, tipo aluguel. Ia passando ali no semáforo do Nelson e a garotinha parou para pedir dinheiro e eu perguntei por que ela estava com o olho roxo. E ela disse que era porque no dia anterior ela não tinha conseguido dinheirinho e aí a mãe dela tinha dado um soco no olho dela. O deputado Álvaro Campelo disse que as denúncias estão sendo apuradas para serem encaminhadas à Polícia Civil. Nós recebemos essas denúncias durante o momento da ação de conscientização que nós estamos fazendo nos semáforos da cidade de Manaus. Foram 3 denúncias que relataram que as crianças estão sendo alugadas e que estão sendo violentadas. Nós estamos apurando os detalhes de todas essas informações que serão repassadas à Delegacia Especializada de Proteção à Criança ou Adolescente para que as autoridades policiais possam tomar as providências cabíveis. E eu também peço que as pessoas que souberem de alguma ação, que souberem de alguma situação semelhante a essa, que possam também procurar a Comissão de Promoção e Defesa da Criança, Adolescente e Jovem aqui da Assembleia, os conselhos tutelares, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente DEPCA ou qualquer órgão da rede de proteção. De acordo com dados da Prefeitura de Manaus, até maio deste ano,
ano, foram registradas 69 denúncias de crianças nos semáforos, a maioria delas exploradas ou alugadas pelos próprios pais. Ao verificar as denúncias, as equipes de abordagem social identificaram 42 famílias, 72 crianças e 8 adolescentes em situação de exploração e mendicância. O coordenador-geral do Conselho Tutelar em Manaus, Francisco Amaral, disse que o Conselho vem trabalhando na orientação desses pais, mas não houve resultado positivo e que agora cabe a punição a esses responsáveis. Tendo em vista que isso tem crescido muito na cidade, nós acabamos pedindo um reforço da DEPCA, do próprio juizado, da Sejusc, que é uma grande parceira do Conselho Tutelar, através do Dr. Emerson, que é o secretário. Estamos fazendo um trabalho de frente para combater esse crime. Júlia Gomes para 18 horas. Bom, é uma tristeza, né? E acima de tudo é uma covardia usar crianças para esse tipo de crime. É crime sim, viu? E a maneira mais eficaz da gente fazer denúncia pelo Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser anônima. O serviço funciona em todo o país e encaminha as denúncias para os conselhos tutelares. A violência física, sexual e emocional, assim como a negligência contra as crianças e adolescentes, são crimes sim, e é dever de todos nós, é nosso dever cuidar das nossas crianças. Então, Disque 100 é a maneira mais fácil de você denunciar. Nós temos aí, só vou lembrar, Carlão, que a gente tem o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, mas é apenas, é claro, uma data escolhida para reforçar justamente essa necessidade contínua de resguardar direitos infanto-juvenis básicos como a vida e a saúde. Tanto a Constituição Brasileira quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a criança e o adolescente como sujeitos de direito, cujo cuidado integral cabe a todos nós. Então, se você passar pela rua e assistir alguma situação desse tipo, denuncie sim, Disque 100, tá? Vou terminar com uma frase clichê, mas é a mais pura verdade. O lugar de criança é na escola. Vou lembrar isso porque hoje é comemorado o Dia Mundial da Alfabetização e o dia que deveria ser comemorado com atividades envolvendo todas as crianças, né, Carlão? Sim, Karime Leão. Então é o Disque 100 para você que ver aí qualquer irregularidade, qualquer ato violento contra crianças. Disque 100. Olha só, essa data, Karime, ela foi criada pela Unesco justamente para destacar, como você falou, a importância social do ensino, da escrita e da literatura. Mas será que o Brasil e o Amazonas têm algo aí a comemorar nesse sentido? Por causa da pandemia, a qualidade do ensino caiu e uma pesquisa mostra isso. O repórter Hector Silva tem as informações sobre essa pesquisa e nós vamos conferir agora. Um estudo encomendado ao Datafolha pela Fundação Lehman, o Itaú Social e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, divulgado em junho deste ano, mostra que mais da metade, 51%, das crianças em processo de alfabetização na rede pública brasileira ficaram no mesmo estágio de aprendizado, ou seja, não aprenderam nada de novo durante a pandemia. Neste semestre, as escolas estão aos poucos, com o avanço da vacinação no país, retomando as aulas presenciais, ainda que mescladas ao ensino remoto no chamado ensino híbrido. Em Manaus, os estudos da rede pública municipal e estadual já estão acontecendo. Nos municípios do interior do Amazonas, as aulas 100% presenciais das escolas estaduais retornam hoje. 217 mil estudantes voltam a frequentar as salas de aula de segunda a sexta-feira. Com a qualidade do ensino em xeque, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas monitora a situação. Segundo a presidente do sindicato, Ana Cristina Rodrigues, o que foi visto até agora não é um bom resultado. A qualidade de ensino não estão as melhores, né? Nós já tínhamos uma deficiência no ensino-aprendizagem do Estado do Amazonas antes do Covid-19 e agora com a pandemia agrava muito mais. Tanto é que você pode fazer uma análise verificando as metas e a colocação do Estado no ranking
em relação ao ensino-aprendizagem do Brasil e do mundo. Ainda segundo a presidente, as condições de trabalho neste retorno são as mesmas de antes da pandemia. Ela denuncia que faltam equipamentos para auxiliar os professores. As condições são as mesmas de antes da pandemia. O professor só tem um pincel, um quadro branco para escrever e não dispõe de material tecnológico quase que nenhum para ministrar suas aulas. O único aporte que ele tem é uma apostila ou livro didático, o que não traz assim nenhum tipo de atenção especial da criança. Hoje, no mundo totalmente globalizado e com ferramentas tecnológicas que as crianças usam em casa e muitas vezes fora de casa, a escola não tem nenhum atrativo. Então o professor tem que fazer malabarismo para chamar a atenção desta criança, desse adolescente e muitas vezes deste adulto. É preocupante porque no momento desse de pandemia, de insegurança com a saúde pública, nós também ainda temos velhas preocupações. Entramos em contato com a SEDUC para que eles se posicionassem sobre a fala da presidente do sindicato, mas até o fechamento desta edição não obtivemos respostas. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Olha, as manifestações de 7 de setembro quase não repercutiram na Assembleia Legislativa aqui do Amazonas. Hoje, no retorno dos trabalhos, apesar da participação de alguns parlamentares nos atos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, Carlão, o deputado Fausto Júnior, do MDB, foi um dos que participou dos atos pró-Bolsonaro e ocupou a tribuna para enaltecer a participação do Amazonas e repudiar a imprensa que tratou a manifestação dos bolsonaristas como antidemocrática. A repórter Odineia Araújo traz os detalhes sobre o assunto pra gente agora. As manifestações de 7 de setembro em Manaus ontem foram pacíficas e ordeiras, tanto as que eram contra quanto as que eram a favor do presidente Jair Bolsonaro. A exemplo das pautas de outras capitais, no Amazonas também sobressaíram os ataques ao Supremo, a defesa do voto impresso, já rejeitado pelo Congresso, e pedidos de intervenção militar. Do outro lado, prevaleceram o pedido de saída do presidente, a negligência na pandemia e as acusações de rachadinhas, entre outros temas. Parlamentares do Amazonas participaram desses movimentos, mas evitaram comentar na sessão de hoje da Assembleia Legislativa. Apenas o deputado Fausto Júnior, do MDB, fez questão de falar de sua participação nas manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro e criticar a imprensa que tratou a manifestação dos bolsonaristas como antidemocrática. E é importante destacar, senhor presidente, que todo tipo de intriga em relação a essas manifestações, todo tipo de informação falsa que foi noticiada em relação a um possível golpe, a manifestações de forma violenta, nada disso aconteceu, senhor presidente. Foram manifestações pacíficas, onde nós vimos famílias vestidos das cores do Brasil, celebrando o Dia da Independência, como há muitos anos nós não víamos no Brasil. Pois eu jamais vou aceitar, senhor presidente, que o movimento que movimentou milhões de brasileiros de forma espontânea, de forma absolutamente democrática, ser chamado de manifestação antidemocrática por parte da imprensa. O deputado Serafim Corrêa, do PSB, também falou sobre os atos de ontem, mas para criticar o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, em mais um ataque ao STF. Serafim comparou a postura do presidente da República ao atacar decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes com as do presidente do Poder Legislativo do Amazonas, deputado Roberto Cidade, ao saber da decisão da Justiça do Estado de suspender a CPI da Amazonas Energia. O presidente da República ontem disse que não cumprirá as decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal quando forem da lavra do ministro Alexandre de Moraes. Vejam a diferença de postura. Um diz que não vai cumprir, portanto agride a autonomia, a independência do Poder Judiciário.
e o outro diz: eu vou cumprir e vou recorrer. Senhores, o Brasil precisa de paz, precisa de respeito, precisa de entendimento. Os nossos problemas são inflação de quase 10%, dólar a quase R$6, 600 mil mortos, 15 milhões de desempregados. Então o Brasil tem muitos problemas para ficar brigando contra as instituições. Odneia Araújo para o 18 horas. Agora em Manaus, 6h15. Seguimos falando sobre o dia seguinte, o The Day After, desse 7 de setembro. Vamos agora direto para Brasília conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muito boa noite. Então, esse 7 de setembro parece que não terminou. Hoje o dia foi marcado também de algumas manifestações, tentativa de invasão ao Ministério da Saúde. Temos aí pelo menos as rodovias de pelo menos oito estados com protestos, com manifestações, paralisação de caminhoneiros nesse dia 8 de setembro. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Karime, como você disse, o 7 de setembro não acabou. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os protestos foram mobilizados por caminhoneiros autônomos. Ao todo, são 67 pontos de bloqueio em estradas na Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, eles pretendem fechar estradas no interior de São Paulo. Aqui em Brasília já há registro de falta de combustível em vários postos de gasolina aqui do Distrito Federal. As paralisações são em protesto contra o Supremo Tribunal Federal, contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo eles, vem prejudicando grupos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. O governo federal está tentando negociar com os manifestantes para evitar uma nova crise de abastecimento em todo o país. Aqui em Brasília, como você disse, ainda tem milhares de manifestantes na esplanada dos ministérios, fazendo buzinaços e gritando palavras de ordem contra o STF. Um grupo de manifestantes tentou invadir o prédio do Ministério da Saúde. Eles também tentaram agredir repórteres de uma emissora de TV que estavam em frente a esse prédio do Ministério da Saúde. Dentro dos poderes, hoje foi dia de repercutir as falas de ontem do presidente Jair Bolsonaro, que mais uma vez elevou a temperatura do clima político. Lembrando que o presidente subiu no carro de som aqui em Brasília e em São Paulo para fazer críticas pesadas contra o ministro Alexandre de Moraes e contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, fez um pronunciamento no início da tarde de hoje. A fala dele foi enérgica e com um recado direto ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, alertando que as ameaças do presidente Bolsonaro ao Poder Judiciário configuram, sim, crime de responsabilidade. Vamos ouvir. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. No exercício do seu papel, o Supremo Tribunal Federal não se cansará de pregar fidelidade à Constituição. Aí a gente conferiu agora a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, rebatendo, é uma reação às manifestações e aos atos de ontem, do 7 de setembro, e as falas do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Eduardo? Exatamente, Karime. E não veio só do Luiz Fux, também veio do deputado Arthur Lira. Mas o discurso de Arthur Lira foi o mais esperado de hoje. Afinal, a abertura do processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro começa a partir da assinatura dele.
Mas o discurso foi um balde de água fria nos partidos que pressionam pela abertura do processo de impeachment. Arthur Lira evitou falar nesse assunto, falou apenas da importância do voto impresso e auditável e pediu o fim da escalada de bravatas. E no final, falou que a Constituição do Brasil não será rasgada. Vamos ouvir o que disse o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. Vale lembrar que temos a nossa Constituição, que jamais será rasgada. O único compromisso inadiável e inquestionável que temos em nosso calendário está marcado para 3 de outubro de 2022, com as urnas eletrônicas. São as cabines eleitorais, com sigilo e segurança, que o povo expressa sua soberania. Que até lá tenhamos todos serenidade e respeito às leis, à ordem e principalmente à terra que todos amamos. Tá, e agora a gente acompanhou a fala mais serena do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, pedindo exatamente mais serenidade, tentando acalmar os ânimos dos poderes aí em Brasília, não é, Carlos Eduardo? Foi uma fala pragmática, no sentido de acalmar os ânimos, como você disse, e tentar colocar panos frios nessa questão, nessa pressão que ele vem sofrendo com relação à instalação do pedido de impeachment contra o presidente da República. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, fez um pronunciamento agora há pouco também. Ele disse que a prioridade é resolver a crise do mundo real, que é a pandemia, a inflação, o desemprego e a miséria. Agora, Karime, a tendência é que o tema impeachment cresça cada vez mais, principalmente dentro do Congresso Nacional. O PSDB, por exemplo, anunciou agora há pouco que agora é oposição ao presidente Jair Bolsonaro e que segue discutindo internamente o apoio ao impeachment do presidente da República. O vice-presidente, Hamilton Mourão, admitiu que há uma ruptura entre os poderes executivo e judiciário, mas ele disse que o presidente Bolsonaro ainda tem o apoio da maioria dos parlamentares da Câmara. Vamos ouvir o que ele disse. Existe um tensionamento, principalmente entre o judiciário e o executivo. Eu tenho a ideia muito clara que o inquérito que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes não está correto, o juiz não pode conduzir inquérito. Eu acho que tudo se resolveria se o inquérito passasse para a mão da PGR e acabou. Isso aí distensionaria todos os problemas. Eu não vejo que haja clima para o impeachment do presidente, Clima tanto na população como um todo, como dentro do próprio Congresso. Acho que o nosso governo ele tem hoje uma maioria confortável de mais de 200 deputados lá dentro. Não é a maioria para aprovar grandes projetos, mas é uma maioria capaz de impedir que algum processo prospere contra a pessoa do presidente da República. Aí agora a gente acompanhou a fala do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, falando, ele até concluiu, Carlos Eduardo, essa fala dele, dizendo que depois, com uma boa conversa, tudo se entende, Também adotou um clima mais apaziguador. Exatamente, Karime, mas ele falou também uma coisa importante, que é o número de parlamentares. Não é um efetivo de parlamentares que é capaz de derrubar pautas importantes, mas significativa. Ele está se referindo ao centrão, aos partidos de centro que estão ali em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que durante essas manifestações de ontem eles não participaram. Então, eles vão ficar ao lado do presidente até convenientemente servir a eles até as próximas eleições, porque todos os partidos de centro estão focados já nas próximas eleições e precisam do movimento bolsonarista para se reeleger. Agora, parte da bancada do Amazonas ainda está silenciosa sobre essa crise institucional. Quem já se pronunciou foi o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcelo Ramos. Ele disse que o impeachment de Jair Bolsonaro é inevitável, segundo ele, por crime de responsabilidade. Vamos ouvir. Diante dos acontecimentos em Brasília e da fala do presidente da República nas manifestações, duas conclusões são inevitáveis. A primeira, de que caracterizado está, sem nenhuma dúvida, o cometimento de crime de responsabilidade pelo presidente Bolsonaro. E a segunda, de que se houver na manifestação de Brasília que ele participou qualquer ato de violência contra o Congresso Nacional ou contra o Supremo, será inevitável a leitura e abertura do processo de impeachment.
Agora a gente conferiu a fala do vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, que é oficialmente declarado oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Carlos Eduardo. Exatamente, o deputado Marcelo Ramos, como vice-presidente, declaradamente, como você disse, oposição ao presidente Jair Bolsonaro, já afirmou que caso ele assuma interinamente a presidência da Câmara, ele irá sim acolher um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, ele já afirmou, ele está corroborando com o que o STF diz, com o que o Luiz Fux afirmou, que há sim crime de responsabilidade na fala do presidente ontem. Então, vamos acompanhar como é que vai ser o andamento dentro do Congresso Nacional, principalmente dentro da Câmara dos Deputados. Eu também falei com o senador Plínio Valério. Ele foi o único senador que se pronunciou a respeito dessa questão dos ocorridos, né, dessa crise institucional. A fala dele tem um tom de neutralidade, mas ele discorda da abertura de impeachment. Vamos ouvir Plínio Valério. Primeiro, que nós não podemos minimizar o que aconteceu ontem. Não podemos minimizar. Manifestação muito grande. Segundo, dizer que esse pessoal que foi à rua merece todo o respeito por acreditar numa causa e ir à rua. Quanto à fala do presidente, já esperava que ele pudesse falar. Ele estava falando para o público dele, é isso mesmo. Agora, discutir impeachment nesse momento é delicado. É delicado. Querer enquadrar o presidente em impeachment e a gente esquecer que tem pedido de impeachment de ministros é muito simples. Então, eu prefiro não simplificar. Eu não vou jogar a culpa no presidente unicamente. Eu acho que todos nós somos culpados. O presidente exagera na linguagem. Supremo exagera querendo legislar. E nós somos omissos no Senado por não punir quem comete exagero. E agora a gente acompanhou a fala do senador Plínio Valério a respeito dos acontecimentos deste 7 de setembro. Carlos Eduardo. Exatamente, Karime. Agora vamos aguardar o desenrolar dessa crise institucional para a próxima semana. Hoje o Senado está tentando abrir sessão, mas até agora ainda não abriu. A Câmara dos Deputados também, mas parece que essa semana já morreu com relação a sessões legislativas. E o Senado Federal acabou de informar que aquela medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro encaminhou, que protege os sites, os veículos de comunicação que apoiam ele, os movimentos bolsonaristas, contra as decisões do Supremo Tribunal Federal, o Senado acabou de informar que vai devolver o texto à Presidência da República. Ou seja, esse assunto, esse tema, essa pauta não vai ser discutido no Congresso Nacional. Volto com você, Karime e Carlão. Okay. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Até amanhã, gente. 6 horas e 27 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira e também madrugada de quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações de Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 38% e 74%. Hora 6h33, boa noite. 18 horas. Olha, na primeira sessão após a decisão da Justiça do Senado de suspender a CPI da Amazonas Energia, deputados governistas de oposição se uniram para repudiar decisão do desembargador Ayrton Luiz Correa Gentil. Pois é, Carlão, o autor da proposta, o presidente da CPI, dessa CPI da Amazonas Energia, o deputado Sinésio Campos, elevou o tom do discurso, chamou empresários da concessionária de luz de covardes e acusou a empresa de desrespeitar o consumidor amazonense. A Assembleia ainda não foi notificada, mas a Procuradoria da Casa vai sim recorrer da decisão. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo.
No retorno dos trabalhos legislativos, após o feriadão da Semana da Pátria e do Amazonas, o cancelamento da CPI da Amazonas Energia no plantão de sábado, pelo desembargador Ayrton Luiz Correia Gentil, dominou os discursos no plenário da Casa hoje. Ele aceitou o argumento da empresa de que o requerimento que originou a CPI da Energia é genérico. Deputados governistas e da oposição se uniram para repudiar a decisão da Justiça do Amazonas. A Casa Legislativa ainda não foi notificada, mas já adiantou que vai recorrer da decisão. O deputado de oposição Dermilson Chagas disse que o principal objetivo da CPI é saber por que o consumidor está pagando tão caro pela energia no Amazonas. Ele propôs que o projeto seja refeito com um fato determinado, incluindo uma emenda proposta pelo líder da oposição, deputado Wilker Barreto, para investigar se houve ou não repasse no aumento da margem de valor agregado que o governo do estado fez através de decreto e que o STF declarou inconstitucional por unanimidade. Isso é um fato determinado. Outro fato determinado é a questão do investimento na distribuição e na geração de energia. Saber se essas empresas, a geradora e as distribuidoras, que é produtoras de energia dos estados independentes, se elas investiram na capacidade de geração e distribuição. Então elas ganharam um edital no qual tinha essa responsabilidade e desde 2016 até agora sabemos que não houve investimento. Eu acredito que a Assembleia deve se aprofundar nessa questão para trazer luz e esclarecimento para a população para saber por que esse alto custo. A ausência de investimento por parte da empresa, conforme o contrato de concessão, segundo o deputado, já dá margem para que ela deixe de prestar o serviço. O autor da proposta e eleito presidente da CPI da Amazonas Energia, deputado Sinésio Campos, elevou o tom do discurso. Ele disse que a empresa, ao invés de dar esclarecimentos à população, se aproveitou de um plantão judicial para recorrer. O parlamentar chamou empresários da concessionária de luz de covardes e acusou a empresa de desrespeitar o consumidor amazonense. E eu sempre fui muito criterioso no que se diz respeito à instalação de CPI, que deve ter, sim, sempre calcado num fato gerador. E logo comigo, alguém vem alegar que não tem um fato gerador? As irregularidades no fornecimento de energia é ou não é um fato gerador? As consequências, deputado Dermilson, são as perdas, prejuízo da sociedade. Não existe nenhum tipo de instrumento jurídico que possa parar essa CPI. E sim, essa empresa deve ao povo do Amazonas esclarecimentos. É uma empresa campeã de denúncias, inclusive no Tribunal de Justiça. Bando de frouxos, covardes, lacaios. A CPI da Amazonas Energia foi instalada na semana passada para investigar irregularidades na prestação de serviços de energia no estado. 11 deputados assinaram o documento. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Olha, uma fiscalização feita no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio esta semana constatou várias irregularidades, como a presença de leitos nos corredores e a falta de itens essenciais. Pois é, Carlão, e entre esses itens aí em falta estão luvas, máscaras e até álcool em gel. O repórter Hector Silva acompanhou essa história e traz pra gente todos os detalhes. Vamos conferir. Os deputados Wilker Barreto e Dermilson Chagas realizaram na última segunda-feira uma fiscalização no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Durante a vistoria, os parlamentares constataram várias irregularidades na unidade hospitalar, como a presença de leitos nos corredores, a falta de medicamentos, o estoque crítico de itens essenciais, bem como o atendimento precário a pacientes e a péssima estrutura do local.
O deputado estadual Dermilson Chagas destaca que durante a fiscalização foi verificado a falta de itens essenciais. Sobre a visita no Hospital João Lúcio, verificamos que o estoque lá é mínimo. Por exemplo, o soro fisiológico, que é essencial para medicação intravenosa. Todo medicamento praticamente é injetado com soro no paciente. O estoque é mínimo. Percebemos que os pacientes passam 12 horas sem se alimentar. Percebemos que não existe colchão e nem lençol para os pacientes. Nós percebemos que a reforma foi muito mal feita, coberta por lona o teto. Na ocasião, os parlamentares ainda foram barrados na entrada, ferindo assim a prerrogativa do cargo. O deputado estadual Wilker Barreto destaca que após 1 hora de espera, os parlamentares iniciaram a fiscalização. Isso é um covarde, não tinha ninguém na direção. O hospital estava entregue ao chefe da segurança. Ninguém veio lá, ninguém veio no sentido de nos orientar. O que a gente queria realmente é fiscalizar. Entendeu? Esse foi o nosso intuito. Os parlamentares prometem acionar os órgãos de controle para denunciar as irregularidades encontradas na vistoria. Vamos cobrar do Ministério Público, Tribunal de Contas, uma fiscalização. Vamos denunciar o fato também ao Ministério Público para poder investigar. Héctor Silva, para o 18 horas. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o deputado Dermilson Chagas, que fez essa visita surpresa na unidade nesta segunda-feira e constatou essas irregularidades. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas, conversando com a gente hoje. Tudo bem? Tudo bem, Karine. Graças a Deus. Obrigado por você dar oportunidade ao nosso mandato. Imagina, obrigada a gente por o senhor abrir um espaço na sua agenda corrida para falar com a gente rapidinho aqui. Bom, o senhor vem denunciando que o governo do Amazonas mente quando anuncia que o Estado aplicou investimentos no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, certo? O senhor constatou segunda-feira que não está nada bem, como ele anuncia por aí, não é isso? Verdade, cara, é uma decepção para todos nós que estamos torcendo para que as coisas aconteçam. Foram 16 milhões aplicados na reforma e ampliação de leitos dentro do João Lúcio. E o que nós chegamos lá? Um hospital cheio de mofo, um hospital com estoque baixo de suprimentos. Exemplo para você, soro fisiológico, soro que para colocar remédio no paciente de forma intravenosa precisa do soro, o estoque baixo. Não tinha remédio para enjoo, para vômito, que caso você vá para a sala de cirurgia, é preciso esse tipo de medicamento, Plasil, por exemplo. Falta de álcool, falta de máscara. Nós constatamos lá que o teto está todo forrado por lona, depois de uma reforma reforçando 16 milhões de reais. Uma reclamação generalizada dos pacientes quanto à alimentação. As macas não tinham lençóis, não tinham colchões. Quando nós chegamos lá, entregaram para alguns pacientes, enrolado ainda, entregaram e foram embora. Pacientes com 60 anos não querem deixar que o acompanhante fique ao lado dele para dar um auxílio, para dar um apoio, para poder acompanhá-lo no tratamento. Nós constatamos lá que precisa fazer toda uma pintura porque o hospital realmente não oferece condições de higiene. Imagine você pegar uma doença por causa de um mofo e o hospital está cheio de mofo. Isso é constrangimento, isso é sofrimento, isso é maltrato, isso é um desrespeito ao ser humano. Reclamações generalizadas. Nós só fomos ver se o dinheiro estava empregado. Eu denunciei o superfaturamento dos ar-condicionados. Um ar-condicionado de 12 mil BTUs, por exemplo, a R$800 no mercado, eles comprando a R$3.000. A questão da fiação, a questão da manutenção da estação elétrica. Denunciei tudo isso lá atrás. O Tribunal de Contas deixou essa reforma andar,
com dinheiro do BID, diga de passagem, um dinheiro que era para educação remanejado com a desculpa de que era por causa da Covid, para a reforma do João Lúcio, e é decepcionante o que nós encontramos lá. Então, uma reforma muito frágil, sabe, que não dá uma sustentação. Você está dentro do hospital para poder pedir socorro por causa de uma doença. Igual imagine na hora que chove, vem uma cachoeira em cima dos pacientes, em cima do funcionário. Então é uma coisa muito desagradável. Então nós fomos comprovar se realmente houve um emprego correto ou não de 16 milhões de reais. E pelo visto não há. Com os cofres cheios, o governo do estado ainda não investiu o necessário e o suficiente para que a educação, a saúde seja uma saúde para o nosso povo. Para melhorar, queremos que ele melhore, que ele dê mais atenção para os hospitais, que precisam de muitas reformas. E até agora, a reforma que foi feita realmente não dá para acreditar que foi gasto 16 milhões ali naquele hospital. Ok, deputado, olha só, a situação então do prédio está precária, os medicamentos importantes estão faltando. E o tratamento, dos pacientes? Como está essa situação do tratamento dos pacientes? E os medicamentos importantes? Qual dele está faltando? Olha, se eu te dissesse que o tratamento não está contente porque falta um profissional, então imagine que não tem um medicamento suficiente para atender o paciente. Então tudo é prioridade, tudo é necessário, tudo é essencial. Então precisa o governo do estado ter uma atenção para a saúde. Ele tem condições de oferecer e nós queremos que ele ofereça ao povo isso. Mas nós temos que ir lá para a realidade. Porque nessa hora o Tribunal de Contas já era para ter mandado o departamento responsável por reforma verificar se houve realmente o investimento de 16 milhões. É funcionário reclamando, Paulo, é paciente reclamando, é o estoque baixo de medicamento. Isso pode afetar o tratamento de vários pacientes. Imagine um paciente que vai fazer uma cirurgia, não tem soro, que é necessário para injetar na veia do paciente com medicação. Então quando pergunta para mim o que está mais precário, tudo. Na saúde tudo é urgente. Então o que falta é um pouco de carinho, um pouco de amor, um pouco de atenção. E saber onde é que está esse dinheiro. É o dinheiro do povo do estado do Amazonas. Tem denúncias, inclusive, de um tratamento, desumano. Não está levando em consideração. O tratamento desumano já passou disso. Já passamos. Aquilo é maltrato. Porque deixar um paciente com 60 anos de idade em cima de uma maca, onde só é ferro, que é gelada, é maltratos. Sabe? É o direitos humanos sendo ferido na íntegra. Então imagine você ter o seu pai, o seu irmão ou qualquer ente seu querido numa maca sem lençol. Dói. Você vê o seu pai que botaram um tubo no nariz para ele se alimentar e está 12 horas sem uma alimentação. Então, olha o sofrimento dessas pessoas. Os corredores lotados. Os corredores do João Lúcio estão lotados de pacientes. Aquilo que ele diz que não está, eu não sei, acho que ele tira foto lá do Palácio do Governo, porque aquilo não é hospital. O hospital é aquele que está cheio de maca e tem escrito na parede leito 31, leito 32. No corredor, parede tem escrito leito 32, 31, 35, 34 e aí vai sucessivamente. Deputado. O Estado está em boas situações financeiras. Não tem ampliação de leitos. Pois então, o Estado abate recordes atrás de recordes de arrecadação. Agora, com todas essas informações, essas denúncias apuradas, o senhor reforça para a gente, o senhor falou também na nossa entrevista, mas reforça para a gente agora o encaminhamento desta questão, o que a população pode esperar, do que vai ser feito a partir desta denúncia, a partir dessa verificação. Primeiro, chamar a atenção do secretário para que ele faça alguma coisa que até agora eu não sei qual o projeto que ele tem para a saúde. Segundo, fazer uma visita ao TCE, ao presidente,
para saber o que foi feito. Eu denunciei, eles acolheram a denúncia, disseram que ia esperar concluir a obra. Correu pela internet, em todas as redes sociais, o que aconteceu no João Lúcio. Na primeira chuva, houve... o telhado não aguentou. O que fizeram? O que o Tribunal de Contas fez? Porque é desumano, sabe? Eu acho que no estado do Amazonas se perdeu o limite da corrupção. Eu acho que no estado do Amazonas se perdeu o pudor da corrupção, sabe? Que eu não sei nem se tem pudor nessa corrupção, porque, pelo amor de Deus, está demais. Deputado, e quanto aquele... É uma coisa que a população não pode aceitar isso. Sim. Porque é ela que é cliente da saúde pública. Ela que precisa. Que estão reclamando. Se tem um político fiscalizando, eles têm que apoiar. Se tem alguém denunciando, eles têm que apoiar. Criticar se estivermos errados. Mas aceitar o descaso que fere o direito do cidadão na saúde pública, eu acho que aí é demais, mas a população tem que participar mais ativamente dos problemas que vem acontecendo em Manaus. Manaus hoje vive de bravatas, Manaus hoje vive de aparência, Manaus vive de um governador desesperado, porque confundindo 2022 com 2021, antecipou o processo eleitoral. Hoje está bem latente o que ele está fazendo, o populismo dele para poder apagar a imagem que ele mesmo construiu com o grupo dele. Então, precisamos que os órgãos tomem postura, porque uma coisa é fato, Paulo. A população está acreditando em quem hoje? No deputado? No governador? Está acreditando em quem? Nos órgãos de fiscalização? Porque ninguém está vendo a ação. Eu estou denunciando, inclusive fatos com prova. Não é conversa jogada fora. Eu denunciei o João Lúcio lá atrás e está aí de novo. Sabe, acho que é só repetindo a ausência de fiscalização do tribunal. A denúncia que foi feita, estou só repetindo. Então, a ausência dos órgãos públicos na fiscalização, sabe, está nesse descaso com o povo do Amazonas. Eu acho que tem que, sabe, olha, faz o mínimo, porque o mínimo não existe. Não existe o carinho, o afeto, o amor ao povo. Existe aqui uma aparência enganando. O cara quer resolver um problema crônico de saúde comprando remédio que nem, sabe, não existe um remédio para a saúde hoje. O governo não tem, então ele não tem um remédio para dar para a saúde. E aí vive maquiando isso e os órgãos precisam, porque a população está descrente em tudo. Sem dúvida. Peço o apoio do povo, peço a compreensão da sociedade, que enxergue, que olhe, que acompanhe, que vivencie, porque a população com a Covid percebeu, né, o que falta nesse estado. Elas sentiram da saúde. E olha que muitos hospitais foram criados no passado. De um tempo para cá não se cria mais nem UBS em Manaus. Imagine por aí afora. Então as pessoas ficaram percebendo o quanto o bom político, o bom gestor, ele pode fazer pelo povo. Se construir mais um hospital numa zona fundamental necessária, zona leste, zona norte, dentro do centro-sul, seja onde for, ele diminui a demanda, tá certo? Mas que ofereça uma saúde com qualidade, porque falta de dinheiro não é, Paulo. Sem dúvida. Infelizmente não é. Sem dúvida. Não é, falta de carinho e amor. Sem dúvida, deputado. Muitíssimo obrigada pelas suas explicações, falando com a gente, conversando sobre um assunto tão importante que é a saúde pública aqui do estado do Amazonas. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje. Obrigado, Karime. Fique com Deus e até a próxima. Até a próxima. Muitíssimo obrigada. Conversamos com o deputado Dermilson Chagas. 6 horas e 53 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E em instantes, aqui no 18 horas, especialistas alertam para o crime de golpistas que vendem produtos online, mas que nunca chegam na mão do consumidor. É nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Agora vai um alerta, hein, para um tipo de crime que está acontecendo no meio cibernético. São as vendas online de produtos que nunca chegam na mão do consumidor. Pois é, Carlão, com a facilidade, pois é um problema, né? Com essa facilidade da entrega,
entrega, né? Atualmente, os golpistas têm atraído clientes com produtos mais baratos e prometem uma entrega que nunca acontece. O repórter Hector Silva conversou com especialistas e traz pra gente algumas dicas pra gente não cair nesse tipo de golpe. Vamos conferir. O comércio eletrônico trouxe diversos benefícios para todos. Além da locomoção até as lojas físicas não serem mais tão necessárias, boa parte dos produtos são encontrados por preços mais baixos em alguns aplicativos de vendas online. Ainda assim, é preciso ter cuidado, já que muitos golpes são praticados justamente atraindo pessoas nas plataformas virtuais com preços baixos. O advogado especialista em direito cibernético Rafael Paixão alerta para os perigos e as formas de se prevenir dos crimes que ocorrem nesses sites e aplicativos. Bom, em relação ao alerta que a gente deve dar como advogados para os consumidores que vão fazer algum tipo de compra na internet, é importante que eles verifiquem, né, a página da empresa, se a empresa, se o CNPJ que está vendendo é o CNPJ idôneo, né, ver como é que a empresa está avaliada nos rankings que fazem esse tipo de análise. O consumidor.gov, por exemplo, é uma plataforma muito útil para se colher informações do tipo. A professora Sângela Santana foi vítima de um golpe na internet. Ela tentou comprar um videogame para o filho dela por um preço muito abaixo do fornecido pelo mercado. O produto nunca chegou. Eu decidi comprar um videogame para o meu filho. E fui nas redes sociais para ver se eu encontrava um valor mais em conta, porque eu não teria dinheiro para comprar um videogame novo. Encontrei uma pessoa e ele me disse que morava em Iranduba, só que não era verdade. Ele disse que o aparelho seria enviado pelos Correios e eu acreditei. Depois de ter feito o pagamento, ele simplesmente me bloqueou. Eu tive um prejuízo de R$1.000. O advogado Rafael Paixão ainda destaca que o consumidor deve procurar a delegacia do consumidor imediatamente após confirmar o golpe. E o cliente que se sentir lesado, procurar as delegacias competentes, né? A gente hoje consegue fazer um BO, um boletim de ocorrência para esse tipo de situação enfim, consegue também na internet desqualificar a empresa que está de alguma forma fazendo esse tipo de atuação que não é eficiente. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os preços dos 35 produtos mais vendidos nos supermercados subiu 23,14% em julho, na comparação com julho do ano passado. Quem diz isso é uma fonte insuspeita, a Associação Brasileira de Supermercados. Os dados divulgados hoje confirmam o que o consumidor já vem sentindo no bolso há algum tempo. Mas um detalhe interessa mais de perto a quem mora aqui no estado do Amazonas. A região norte é mais afetada pelo aumento de preços. A cesta com os 35 produtos mais vendidos nos supermercados custa R$ 668,55 na média nacional. Na região norte custa R$ 752,89, ou seja, estamos pagando quase 13% a mais. Portanto, atuar para evitar aumento da inflação deve ser prioridade hoje dos governantes. 18 horas. 7 horas e 1 minuto, Karime. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Fechamos assim mais uma edição do 18 horas. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.